Bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo: Deus cuida de todos. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no livro do pregador, Eclesiastes, capítulo 5, vou ler versículos 18, 19 ou 20. Dizem assim: Eis aqui o que eu vi, uma boa e bela coisa, comer e beber e desfrutar cada um do bem de todo o seu trabalho, em que trabalhou debaixo do sol todos os dias de vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. E a todo homem, a quem Deus deu riquezas e bens, e lhe deu poder para delas comer e tomar a sua porção e desfrutar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche de alegria o seu coração. 1º de maio de 2025. Santo Deus, é no nome de Jesus que estou aqui em oração. Quero te agradecer por esse momento. Te apresento cada pessoa que me ouve, a família de todos, a minha família, cada trabalhador, cada desempregado, cada aposentado, enfim. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu quero deixar uma palavra, até se eu puder fazer isso. Eu sei que não vai ser para muita gente, mas vai ser para alguns. Por que não vai ser para muita gente? Porque muita gente está numa condição desfavorável no que diz respeito às suas atividades laborais. Estou falando de emprego, trabalho. Então hoje se comemora o Dia do Trabalho ou o Dia do Trabalhador. E eu fiquei pensando, refletindo como é que está a situação de cada indivíduo nesse mundo, principalmente onde as máquinas estão substituindo os seres humanos, desempregando muita gente. E por conta disso vem a dificuldade, a miséria, a pobreza, a escassez, enfim, cresce a violência. E aí eu, procurando na palavra de Deus algo sobre o assunto que eu quero falar hoje, que é sobre o dia do trabalho do trabalhador. Aí encontrei o pregador falando sobre isso, onde ele já diz no versículo 18, ele fala sobre uma coisa que ele viu que era muito bela, uma coisa que era muito boa. E ele explica que é comer, beber e desfrutar cada um do seu trabalho. Trabalhou? Quem é que não quer receber, seu salário no final do mês? Os militares, o seu soldo. E aí, desfrutar deste valor, desses salários, desses soldos, enfim. Todos. E ele viu isso, o pregador, e disse que isso era uma coisa muito bela, uma coisa muito boa, porque você vai desfrutar, você vai comer bem, você vai beber bem. Não estou falando de bebida alcoólica, respeitando quem bebe, mas você vai se alimentar, beber bem, uma água mineral saudável, um suco, refrigerante, enfim, e desfrutar cada um do seu trabalho. Desfrutar aqui fala de muitas coisas. Descansar naquela varanda, naquela rede, ou talvez no chão mesmo, Se alguém mora em um casebre, por exemplo, mas é um trabalhador e está ali descansando, enfim, desfrutando, daquele fruto do seu trabalho. Aí ele fala também de outra classificação de pessoas. Aqui, esse primeiro eu entendo que é aquele trabalhador que, é assalariado, ganha pouco,
né? Talvez até uma pessoa que nem carteira assinada tenha direito, fazendo bico aqui e ali e ganha um salário. No meu ponto de vista, o versículo 18 aqui, onde eu já comentei, é esse tipo de pessoa, tá? Mas que é feliz porque recebe seu salário, pouco mesmo, mas vai desfrutar dele. Já no versículo 19, eu entendo que aqui Deus já está falando de outro tipo de trabalhador. Aquele trabalhador que ganha bem. O que na minha época de juventude chamava-se de marajá, empresário. Né? Emprega muita gente, mas também ganha muito dinheiro, político e outras mais classes de pessoas. E aqui ele diz, e todo homem a quem Deus deu riquezas e bens, porque muitas vezes a gente observa alguém, eu estou falando de uma pessoa que de uma forma lícita ficou rico, ou enriqueceu, ou é rico mesmo por consequência do seu trabalho. Aí sim, Deus, não é? Aqui o pregador chama de dom de Deus. Então é Deus que deu. Que ele diz assim, ó, e a todo homem, versículo 19, a quem Deus deu riquezas e bens, lembre-se que é diferente do outro personagem do versículo 18, que é um assalariado. E lhe deu, segue o texto, poder para delas comer e tomar sua porção e desfrutar do seu trabalho. Ou seja, é um rico, mas é um rico que trabalha. Aí ele diz, isto é dom de Deus. Deus é quem dá. Aliás, todas as coisas pertencem a Deus. A palavra dele diz que, ele falando, né? Minha é a prata e o ouro. Isso aqui fala de riquezas, prata e ouro. Versículo 20 ele diz, porque não se lembrará muito dos dias da sua vida. Ou seja, o rico desfruta da sua riqueza, do seu dinheiro, desfrutando de uma forma anababesca, né? Viajando por aí, jogando praticamente dinheiro fora. Ele faz isso de uma forma tão, extravagante, que o tempo passa e diz aqui, ó, ele não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche de alegria o seu coração, né? Já viu rico triste, rico sem ter alegria? A não ser aquele rico que está doente e a sua riqueza não compra a sua saúde, aquele rico que não pode sair na rua porque pode ser sequestrado e tal, enfim. Mas o rico, ele se alegra, porque tem condições. E eu quero concluir deixando uma palavra aqui de Jesus, no Evangelho de Mateus. Jesus fala e Mateus escreve. Quando a gente fica pensando assim, será que Deus dá mesmo riqueza para todo mundo? Eu dei o tema aqui hoje dizendo que Deus cuida de todos. E Jesus aqui diz, eu vou provar. Mateus 5, capítulo, versículo 44, 45, vou terminar agora, diz assim, eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, Jesus falando, bendizei os que vos maldizem, desculpe pessoal, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Para poder ser filho de Deus, tem que fazer tudo isso que Jesus já disse aqui. Aí segue o texto. Porque faz, isso aqui é Deus, olha o que é que Deus faz. Deus faz que o seu sol, o sol que Deus comanda, se levante sobre maus e bons. Então assim, a gente está falando hoje, eu aqui, sobre o dia do trabalho, o dia do trabalhador. Mas tem tanta gente que não está trabalhando, tanta gente que não são pessoas boas, são pessoas más, mas Deus cuida. Está dizendo aqui, ó, que o sol, Jesus é que está dizendo, se levanta para todo mundo, para os maus e para os bons. Isso diz o seguinte, que Deus dá oportunidade para ambos os sentimentos, sentimento mau, sentimento bom, às pessoas. Então, assim, às vezes a pessoa está desempregada e Deus usa alguém que tem condição para abençoar aquela pessoa, mesmo que aquela pessoa não mereça, por ser uma pessoa má, entendeu? Aí ele diz que, além do sol, Deus também faz descer chuva sobre justos e injustos.
Deus. Então, eu não quero ler o texto, mas vou deixar para você ler A Senhora, o Senhor, a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 3, versículos 7 e 8, que fala sobre trabalho, tá? Inclusive, ele pede para os irmãos que sempre estavam ali escutando para imitar ele. E ele diz que não comeu de graça, ele diz que, assim, não deu trabalho a ninguém, porque ele disse que foi com trabalho e fadiga, trabalhando de dia e de noite, que ele ganhou seu sustento. Aí ele segue para não ser, ele e os demais, sermos pesados a nenhum de vós. Então, mesmo você, a senhora, o senhor, que talvez seja um ministro da palavra de Deus, tendo condições, tendo portas de emprego, vá trabalhar, né? Vá trabalhar para a gente não receber aquela voz bem forte de Deus dizendo: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.